TV Objetiva News, com mais um programa Fuça Fuça, por Érica Yoshino Muniz. Bom, nós estamos aqui hoje para entrevistar o vereador Chanel a respeito do projeto de lei que ele fez, não é? Do orçamento impositivo. Então nós vamos agora explicar para vocês o que é o tal do orçamento impositivo que tanto se falou essas semanas que se passaram. Chanel, boa tarde. O que é o orçamento impositivo? Boa tarde, Érica. Obrigado por estar aqui, né? Tendo a oportunidade de estar falando para as pessoas que acompanham, né, o Objetiva News. O orçamento impositivo nada mais é que, no final do ano passado, a Câmara dos Deputados, através de um projeto, instituiu o orçamento impositivo. O que nada mais é para as pessoas entenderem? Todas essas verbas que os deputados destinam para a nossa cidade tinham uma negociação com a presidente da República. E às vezes esses orçamentos chegavam ou não chegavam, dependia da negociação que tinha os deputados com, né, a própria presidente. E os deputados resolveram fazer com que essas emendas, né, esse dinheiro que é destinado para eles, fosse impositivo, quer dizer, que ela não tivesse mais condições de mexer e não precisasse de mais negociações. Então tudo aquilo que fosse prometido fosse cumprido. E eles, no final do ano passado, votaram o projeto passou e passou a ter o orçamento impositivo imposto, né, pelo governo federal. E isso fez com que o legislativo de todo o Brasil pudesse, né, fazer proposituras nesse sentido, para que também as câmaras tivessem um orçamento próprio. Para quê? Para destinar para algumas, né, órgãos, né, para alguns departamentos, para que a sociedade pudesse ganhar mais com isso. O que é isso na prática? Esse orçamento impositivo, né, trazendo mais para a realidade do nosso município, como é que a gente contabiliza isso? É 1% da receita líquida do município. Isso dá por volta hoje aí, só para as pessoas terem noções de número, 1% dá por volta de uns 2 milhões e 100, esse número, né, que a prefeitura arrecada, esse 1%, né, que nós já votamos esse projeto já em primeiro turno, falta agora o segundo turno dele, vai possibilitar que esses 2 milhões sejam indicações dos vereadores, para onde os vereadores queiram que a cidade ganhe com esses investimentos. Então, como é que funciona? Desse 1%, 50% já foi definido em plenário para onde que já vai ser recebida, aonde nós já vamos mexer no orçamento para que essas entidades possam receber. Desses 50%, 35% ficou para as entidades sociais. Todas as entidades sociais, esse dinheiro vai para o Conselho Municipal e lá é distribuído entre as entidades conforme o Conselho já constituído já estabelece. E os outros 15% vai para o Conselho dos Animais, que tanto, né, a gente já brigou, tantas coisas a gente já fez e que não tem um dinheiro pré-estabelecido. Lá, o Conselho Constituído vai falar aonde vai ser gasto esse dinheiro, conforme vai ser gasto esse dinheiro. Então, os outros 50% vai ser dividido entre os 11 vereadores e cada vereador pode fazer proposituras no orçamento para que possa uma praça, uma iluminação de praça, um conserto de um logradouro público, pode se mandar mais para a saúde, pode se mandar também de novo para os animais ou para uma entidade específica, desde que tudo isso seja colocado agora no orçamento, que vai ser votado agora em outubro ou novembro desse ano, feito todos os trâmites legais, né? O prefeito tem prazo para que ele possa se manifestar também, e depois de tudo isso votado, aí o ano que vem o prefeito passa a ter que fazer com que essas emendas dos vereadores cheguem ao seu destino. Então, quer dizer, hoje o que acontece? O que muitas vezes que a gente deparou aqui, fazia-se no plenário desta casa as audiências públicas do orçamento, a população participava, né, dessas audiências públicas, mas o que acontecia?
tudo aquilo que os vereadores depois faziam por mensagem, por projeto de lei, as modificações que tinham que ser feitas, o executivo não cumpria elas. Então, dessa forma, a gente vai fazer com que ele cumpra e faça parte, né, do nosso orçamento propriamente dito daqui para frente, e que assim os vereadores possam participar ainda mais ativamente da vida social e fazer com que realmente cumpra aquilo que a sociedade nos pede. Não, então, de uma maneira mais simplista, os vereadores vão ter, então, uma margem de dinheiro, vamos dizer assim, para poder fazer os seus projetos junto à população, sendo que desse valor que cada vereador tem, ele tem 50% que ele aplica no projeto e os outros 50% vão para entidades assistenciais. Em linhas gerais, é isso aí. Sim, Érica, porque nós, como o governo, né, o projeto, 50% ele fica meio engessado, apesar de a gente já estar atendendo uma demanda que as entidades há muito tempo já pediam para que a gente aumentasse, né? Você vê a demanda delas são muito grandes, a necessidade que elas já estavam passando e necessitavam, né, que isso por ano dá por vamos falar assim, por volta aí de uns 700 mil reais que nós estamos aumentando a mais para essas entidades, que já recebem um fundo, né, do município. Também, Érica, nós estamos indo de encontro com aquilo que às vezes, o que a sociedade quer? São pequenas coisas. Às vezes uma construção de um banheiro, uma reforma de uma praça, uma troca de uma iluminação de um bairro que não fica tão caro. E às vezes o executivo não vê isso como uma prioridade a ser feita, mas aquela comunidade vê e sempre pede, né, que nós sempre atendemos uma parte. Então pode se unir um vereador, outro vereador pela mesma região e fazer com que, às vezes, algumas coisas que ficou aí tantos e tantos anos pedindo, possa se tornar uma realidade. É claro que tudo isso, Érica, a gente já estava previsto, porque esta Casa de Leis, eu já fui presidente dela, a gente conhece muito bem o exercício dela, e não é da minha legislatura, mas de tantas outras que já passaram, nós fazemos uma economia muito grande. Então nós temos direito a 7% do dinheiro do orçamento. Nós nunca gastamos os 7% nesta Casa de Leis, nós gastamos por volta de 3,5%, 4,5% ano. Então toda essa sobra, que dá por mais de 3 milhões, que a gente devolve tudo isso para o Executivo, nada mais é que nós já vamos participar dessa economia que nós praticamos, né, em prol do município, que o Executivo já gasta esse dinheiro como ele bem quer. Agora nós vamos participar do dia a dia, falar, não, nós queremos que essa verba chegue até ali, que essa verba chegue lá, e assim a gente possa fazer parte da transformação da vida pública realmente, né, na prática do nosso município. Porque atualmente vocês, para poderem fazer qualquer coisa numa comunidade ou num distrito, vocês têm que ir até São Paulo ou até Brasília requerer uma verba estadual ou federal para realizar determinada coisa, que às vezes é pequena, 10, 15, 20 mil reais, que vocês têm que buscar lá fora. E hoje não, né? Com o orçamento aprovado. Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe, Érica, aqui a gente vê aqui a luta, né? Eu já estou aqui pela segunda legislatura, a gente vê a luta dos companheiros em ir atrás de benefícios para o nosso município. Não é fácil. A gente sabe que tudo são conquistas, mas às vezes as pessoas acham que chega lá, a gente chega com um ofício na mão, chega lá para pedir um dinheiro e logo assim você é prontamente atendido. Não, é muito difícil. É um trabalho árduo, você precisa ter uma representatividade mesmo de um grupo político para que isso possa conseguir e a gente trazer esse dinheiro para o nosso município. Então, na verdade, com esse projeto, a gente, além de estar ajudando a nossa comunidade, nós também estamos ajudando os vereadores, propriamente dito aqui, a fazer com que as suas realizações, os seus projetos, aquilo que a comunidade apostou e acredita que ele possa fazer, nós estamos ajudando, fazendo com que, né, ele próprio possa fazer com que aquilo que ele sonha, aquilo que ele enxerga, como ele vê também a comunidade, ele possa atender de uma forma. A gente sabe que é muito pouco esse dinheiro, né? Mas para quem não tem nada é muito,
e eu acho que desse pouco a gente vai tentar fazer muito aí pela comunidade, tentar melhorar e, claro, vamos continuar indo lá fora, tentando trazer mais recursos para dentro do município, que o nosso município hoje depende muito da esfera federal e estadual. Infelizmente nós temos uma arrecadação muito baixa, mas nós temos que continuar tentando, temos que continuar trabalhando para que no futuro próximo a gente reverta essa realidade. A gente tem que trabalhar com o dinheiro que a gente tem, não tem por onde correr, né? E nós percebemos que a autoria do projeto é sua, mas ele foi assinado por vários vereadores. E às vezes é incomum a gente ver isso na Câmara Municipal, porque normalmente um assina, 2 assinam, 3 no máximo. E nós vimos uma série de vereadores que assinaram. E eu queria primeiro parabenizar você por isso, que isso prova que existe uma conversa antes, uma troca de informações, uma articulação política. Isso é prova de articulação política. Então eu gostaria de dizer, para que você dissesse como é que foi essa costura com vários vereadores, porque são vereadores que pensam completamente diferentes uns dos outros. Como é que você fez essa costura política? Érica, primeiro que a gente não faz nada sozinho mesmo. Aqui são 11 cabeças, cada um pensa diferente, cada um tem uma maneira de trabalhar. Esse projeto a gente deixou aberto. Eu como estava puxando, né, a iniciativa, pedi a audiência pública, mas para essa audiência pública foi vereadores que estavam contrários, outros a favores e outros sem saber. E depois da audiência pública, que a gente pôde explanar um pouco mais com os advogados, como é que a coisa funcionava, e o entendimento, nós conseguimos 9 assinaturas nesse projeto, né, quase, e na votação a gente conseguiu a unanimidade, que já foi feita uma votação sobre esse projeto na segunda-feira. Só que a costura nada mais o que é o seguinte, é você provar por A mais B que o benefício é maior ainda da comunidade, não é só da casa legislativa, mas sim da comunidade. E não tem nada demais, e eu falo assim, a gente não quer ser dono, mas assim, eu quero ser um condutor de boas ideias, de trazer aquilo, né, por mais às vezes você vê discussões difíceis no plenário, mas eu acho que passou aquilo ali, passou aquela troca de ideias, de informações, de opiniões, saiu aqui fora, nós continuamos a vida normalmente, nós continuamos trabalhando pelo município. Ali nós estamos ali mesmo para discutir ideias, porque se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, não tinha o porquê de existir isso aqui. Mas a gente sempre procura dialogar bastante com os demais colegas, que é para facilitar também o trabalho e fazer com que a comunidade entenda um pouco mais como é que isso aqui funciona. Muitas pessoas acham que é muito fácil chegar aqui e que você tem uma varinha, né? Que tudo que você toca, tudo aquilo que você pede, você faz acontecer. Nós mesmo que trabalhamos na oposição do prefeito, nós que não construímos o mesmo caminho, mesmo assim a gente tem que ter um bom diálogo, porque é com o diálogo, com as informações, com a troca de informações que nós fazemos com que a nossa sociedade cresça, né, que a nossa cidade se desenvolva. E é dessa maneira que eu procurei sempre trabalhar. Mesmo sendo oposição, mesmo trabalhando, eu sempre procuro fazer o melhor pela minha cidade, o melhor pelos meus companheiros. Agora, tem aqueles que entendem bem e aqueles que entendam mal também, mas nós estamos aqui para trabalhar. Eu falo assim, nós estamos aqui para fazer com que não a minha opinião prevaleça, mas o que a maioria possa, né, fazer com que a cidade cresça. Então é isso que eu tento sempre fazer. Apesar, às vezes, a gente erra, a gente às vezes acerta, isso é normal, nós vivemos aprendendo o dia a dia, evolução, é isso mesmo, é o convívio. Mas nesses anos todos me trouxe, um pouco mais de serenidade. Não adianta a gente querer ser o dono do mundo, que a gente não vai mudar o mundo, mas eu tento, na medida do possível, Érica, fazer com que as coisas, sejam um pouco mais fáceis para que a gente possa trabalhar. Então eu procuro dialogar bem, conversar bastante com os companheiros, tenho uma boa articulação aqui dentro da casa, e é isso que eu sempre procurei fazer, sempre procurei demonstrar perante os meus colegas. E às vezes você vê, muito difícil um projeto ou outro que a gente apresenta aí ter
tem uma dificuldade de ser aprovado. Por quê? Porque a gente sempre procura fazer da melhor maneira possível o diálogo, a construção da ideia e fazer, sem dúvida nenhuma, fazer com que todos ganhem com isso e principalmente a nossa sociedade. Muita gente vai estranhar você dizer assim, não, porque eu sou oposição ao prefeito. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, pessoal. A oposição, ela não quer dizer que ela seja contrária o tempo inteiro. Sim. Eu acho que uma oposição inteligente é aquela que negocia. Negocia não quer dizer que você vai receber dinheiro, não quer dizer que você vai receber facilidades, mas abre-se mão de alguma coisa que não prejudique tanto o povo para se conseguir uma outra que facilite a vida do povo. É isso mesmo, Chanel? Olha, Érica, eu não falo que não é basicamente... Eu entendi a tua colocação, não é bem trocas, né? Mas eu falo assim, trocas no sentido, eu entendi a sua... Não é com sentido pejorativo, né? Mas são articulações. São articulações, porque é o seguinte, nem todo projeto é ruim e nem todo projeto é bom demais. Eu acho que ideias foram feitas para ser trocadas. E às vezes, no campo... às vezes as discussões não precisam ir para o campo pessoal. Sim. Antes de ir para o campo pessoal, acho que a gente pode tratar de assuntos que a sociedade ganha com isso. Porque às vezes nós deparamos com projetos ótimos, ideias boas, mas na prática ela não funciona. Né? Ou a prática ela depende de mais pessoas para que isso funcione. Então, essa troca de ideias, essa vontade de tentar se articular quando há condições de conversação. Porque tudo se faz quando há proximidade, há vontade de se dialogar. Tá? Então, o executivo ele não pode vir aqui e falar, olha, eu quero isso. Não. O executivo tem que mandar... escutar, né? Muitas vezes você vê que a gente faz audiências públicas porque nem tudo aqui nós sabemos. Nós não somos técnicos, engenheiros a todo momento ou médicos. E nem tem dinheiro para contratar esses técnicos, né? Porque para avaliar certos projetos. Então nós dependemos de pessoas, de opiniões, porque na sociedade nós encontramos várias pessoas técnicas, economistas, que podem nos ajudar a fazer com que, né, a melhorar aquele projeto, a articular. Então é isso, às vezes a gente busca e aquilo, às vezes as pessoas gostam de aparecer, às vezes as pessoas não gostam e a gente tem que respeitar isso, mas aquele diálogo, as informações a gente tenta colocar naqueles projetos, tentamos mudar os projetos. E quando não há o entendimento, né, quando se busca a imposição, aí nós temos que se portar a favor daquilo que, né, aquilo que cada um dos vereadores, né, porque aí eu estou falando mais especificamente no meu caso, aquilo da minha formação, né, como representante que eu sou, então aquilo que eu, né, peguei, achei, aí eu passo a minha opinião e o meu voto. Você vê, eu sou um vereador, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Eu sempre tive essa postura minha. Eu nunca fiquei em cima do muro. Então, é uma postura minha. Ou eu vou te falar, ou eu aprovo ou eu não aprovo. Então, eu sempre tive isso comigo. E espero que daqui para frente sempre tenha isso comigo, porque ou você gosta ou você não gosta. Ou você pede para fazer ou você não pede para fazer, ou pede para retirar, porque não existe meio bom. ou a coisa funciona ou não funciona. Então eu sempre tive a minha postura, respeito a postura de todos os outros colegas, mas o que a gente sempre tenta na oposição é fazer uma oposição construtiva. Eu posso ajudar? No que eu posso fazer? Eu posso trazer dinheiro? Aonde você está precisando? Só que para isso também nós temos que ter pessoas gabaritadas, técnicas que também venham até a gente e queiram trabalhar em conjunto. Aí nós podemos construir uma cidade melhor. Agora, quando as pessoas também só querem egos ou querem só... Nós chegamos e falamos, olha, esse projeto teu, infelizmente, não vai, a coisa não vem. E o executivo, você vê, nós estamos tendo várias às vezes, contradições, mas sempre dentro do campo de tentar sempre melhorar para a cidade. Mas a maioria dos projetos que vem para a nossa casa aqui, falando mais especificamente, é uma mudança de
de dinheiro, uma abertura de crédito. Então são projetos até, os mais polêmicos que teve até hoje não foram bem recebidos aqui, pela forma como veio. Mas aqueles projetos que sempre foram bem vistos, nós sempre procuramos aprovar e nós queremos mais é que a cidade cresça. Para a cidade crescer, a gente sabe disso, que a gente tem que construir isso em grupo. E os grupos têm que ter o lado positivo e o lado negativo. E a gente procura fazer a intermediação entre os dois lados para que a cidade cresça. Tem que ter um equilíbrio de o que liberar, o que não liberar, o que aprovar, o que não aprovar. Mesmo porque não é tudo que vem para cá, e ainda mais em questão de regime de urgência, né, que você tem que aprovar. Sim. Então, é isso. Sim. O regime de urgência, geralmente, nós já estamos acostumados, isso não é de agora, já de muito tempo. Às vezes os projetos chegam, né, rapidamente e chega nos 90 minutos do segundo tempo, sempre há uma informação, mas a gente sempre procura ligar, a gente já tem os contatos, já tem pessoas também da sociedade que nos ajudam, então a gente sempre procura atender dentro daquilo que a gente consegue também, né? Você consegue tirar a burocracia de tudo isso para que a sociedade não perca. A gente sabe que existe prazos, quando a gente tem um projeto que não demanda tanto de prazo, não demanda tanto a gente tem um certo tempo, ou a gente pede visto, ou pede para fazer uma audiência pública. Eu acho que esse trânsito, né, a gente já está bem calejado, já sabe tratar muito bem. Mas mesmo assim ainda, o executivo, eu falo que nos últimos tempos aqui não está tendo uma tarefa muito fácil. Você vê o orçamento do ano passado para isso, nós rebaixamos o remanejamento de verba dele para 8%. Isso, para quem já foi prefeito sabe o quanto que isso se dificulta, o quanto que a fiscalização aumenta em cima disso, enquanto que a discussão em cima de tudo isso. Então, eu falo que aos poucos, né, quando não há uma conversação, a gente sempre procura o engessamento um pouco mais para as pessoas sempre, olha, você não é mais do que ninguém, eu não sou mais do que você, o prefeito não é mais do que ninguém. Ele tem que discutir, tem que conversar. Então a gente chama a responsabilidade, chama para a conversação, fala, olha, você está equivocado, se você quiser continuar nessa linha, você pode ir. As decisões são deles, entendeu? Mas a gente sempre chama ele a responsabilidade. Como eu tenho advertido, e não muda a minha tese, que ele precisa ser mais duro, que ele precisa tomar mais postura e mais decisão. Isso eu venho batendo já faz um tempo, já venho falando, venho cobrando. Não pode deixar à mercê, né, dos diretores, não, ele precisa ter postura, precisa mostrar para que veio, precisa tomar decisão. A decisão, todos nós podemos dar opinião, mas uma pessoa tem que tomar decisão. E ela tem que falar, não, eu quero mais por esse caminho, eu quero mais investimento para aquilo lá. Tem que falar, eu tenho que assumir responsabilidades. Por isso que o cargo, eu falo que não é nem um cargo, é um encargo, mas as pessoas que se colocaram para isso têm que tomar decisão. Por isso que eu falo que a minha decisão nos meus projetos ou é positiva ou é negativa. Ou eu voto a favor ou eu voto contra. Eu não consigo ficar em cima do muro. Por isso, eu sou pago pela população para tomar decisão. E a decisão você tem que tomar. Eu posso te agradar ou posso não te agradar. Mas eu tenho que tomar decisão. E esse é o papel do executivo que eu venho cobrando há um tempo já, porque nós precisamos que melhore alguns lados, que se tome posturas mais rápidas, então a gente cobra essa postura mais dura. Mas é uma maneira minha de atuar. Deixa eu só explicar, pessoal. O Neto falou, eu chamo ele de Neto, Chanel, falou sobre o remanejamento de 20%, caiu para 8%. Esse remanejamento, na verdade, é o seguinte: antigamente 20% do valor do orçamento do município, o prefeito poderia gastar sem perguntar para a Câmara nada. E hoje não é mais 20%, caiu para 8%, quer dizer, ficou bem apertado. Então ele tem tudo que ele precisa gastar um pouquinho a mais, ele tem que mandar aqui para a Câmara Municipal para eles aprovarem. Caso não seja aprovado, ele tem que utilizar a verba daqueles 8%. Agora, acabou aquilo, ele vai ficar perdido, porque se a Câmara não aprovar, ele não realizará. É isso, chefe? Isso mesmo. A discussão, ela se torna
maior ainda, a fiscalização fica mais intensa, né? E a população, cada dia mais, até através do portal Transparência, que nós temos todas as informações em tempos reais, que mudou muito a fiscalização em cima de tudo isso, mas nós estamos aí acompanhando um pouco mais o dia a dia do Executivo, fazendo com que as coisas mudem a favor da comunidade. O portal da Transparência da Câmara realmente funciona, ele é quase que online, né? Porque é um espelho do que acontece durante o mês. Da Prefeitura já nem tanto, ele vai aparecer com 2, 3 meses de atraso, eu não sei o que acontece lá. Ainda as pessoas brincam que o portal da Transparência da Prefeitura tem um insufilme, né? Porque demora para a gente conseguir visualizar. Mas voltando ao assunto do orçamento impositivo, quem serão as entidades que farão jus ao utilizar os 50%, sendo que 35% são para todas as entidades e os outros 15% só para entidades de animais? Quem são essas entidades? Olha, as entidades que são, os 35% são aquelas cadastradas no Conselho Municipal, né, de Assistente Social. Então ali você tem asilos, você tem criança e adolescente, você tem os deficientes, né? Tem alguma parte de esporte, alguma coisa, mas muito pouca, né? As entidades mais são mesmo que trabalham mesmo com criança e idosos. Mas essa parte aí o conselho já está bem feito, que a gente já realiza até a festa das entidades, já tem, né, a APA, Educandar, então só estou citando 2, né, mas são quase 33 entidades do nosso município que vem atravessando até uma fase muito difícil. Os animais, propriamente dito, é o conselho, né, municipal dos animais e o fundo, né, que a gente foi de autoria minha, até o fundo municipal e o conselho que foi de autoria minha, do pedido meu, que a gente criou isso. Agora, recentemente, depois de brigas de vocês, da sociedade, ele realmente colocou isso. É uma luta que a gente a cada dia está se firmando e que a gente vai conseguir destinar uma verba fixa ali, entendeu? Aí o conselho vai ditar as regras, aonde que eu estou mais me aprofundando, né? Porque o conselho dos animais agora vai ser primordial, né? Para ver se a gente vai gastar mais em castração, o quanto a gente vai gastar com veterinários, se vai contratar mais, né? Então, quer dizer, agora a gente pode determinar metas, que é o que a gente sempre buscou. A gente nunca determinou metas enquanto a gente não tinha dinheiro. Agora, a partir do momento que nós vamos ter dinheiro, a gente quer determinar essas metas para que o conselho possa realmente, né, ter aquela realidade, visualizar aquela realidade para poder fazer a transformação para o nosso município. Sabendo que nós tentamos construir, infelizmente até agora não houve, né, uma contrapartida do município. Nós já colocamos dinheiro para que o município pudesse reformar o local, construir um novo local. Ainda não teve o atendimento do executivo nessa parte de construir um novo local para os animais, mas a gente espera que mais dia menos dias, através desse dinheiro agora, a gente possa realmente ter um novo local para esses animais, uma nova linha de conduta, para que a gente possa trabalhar melhor, né? A gente sempre gostou, sempre trabalhou, mas tem certas horas que a gente tem que saber recuar, Érica. Então eu acho que nesses últimos tempos eu soube recuar para poder a gente pensar e apresentar. E graças a Deus eu consegui articular entre os colegas e a gente conseguiu colocar esses 15% aí para os animais, e eu falo que é um ganho. Ainda a gente não pode comemorar porque ainda vai acontecer a partir do ano que vem, mas a gente já está retomando aquele caminho que a gente já começou lá atrás, aos poucos de novo, para que a gente possa realmente fazer com que isso se torne uma realidade e que os animais, né, propriamente dito, as pessoas que gostam, a gente tenha um abrigo realmente com condições de atender a nossa cidade, a fazer políticas no sentido das pessoas entender, de respeitar, para que a gente possa fazer com que a sociedade ganhe com tudo isso. Bom, é porque as pessoas precisam entender que os animais não são problemas só em si como animais. Eles são problemas de saúde pública, de segurança pública. Animal solto em rua causa acidente.
com motoqueiro, com carro e tudo. Criança que é mordida. E saúde pública, porque eles, na rua, eles não têm tratamento, não tomam vacina, se multiplicam, porque cada cachorro dá 5, 6 cachorrinhos a cada 6 meses. Então é uma progressão quase que geométrica. E eu acho que a castração é a solução para uma cidade que quer acabar com os animais de rua, que você castra, cuida daqueles, pelo menos a médio prazo, 15 anos, aquele cachorro não estará mais na rua porque ele estará morto e não terá filhos para que fiquem na rua. E aí vão se diminuir os problemas de adoção, de gastar dinheiro lá no canil com ração, com veterinário e tudo. Mas eu acho que isso é uma solução a futuro, né, brilhante, porque nunca se pensa nos animais para se destinar verba, nunca. Porque a saúde sempre é muito precária, porque a educação sempre é muito precária. Sim. Então, eu acho que você está de parabéns no sentido de que pensou nessa fatia do problema que nunca ninguém pensa. Não, eu até quero fazer um pedido aqui para vocês, um compromisso, se vocês aceitarem. Como eu já levei várias pessoas do próprio executivo lá, foram comigo e ficaram assim, bobos de ver como com pouco se faz muito, numa cidade até maior do que a nossa. Eu convido vocês para conhecer São Carlos, o projeto que foi feito, se vocês quiserem, a gente vai marcar. Nós vamos junto lá para você fazer uma matéria lá com o pessoal. E eu acompanho o desenvolvimento de lá há muitos anos. O que você vai lá, vai ver que é uma coisa muito simples, um estábulo antigo de uma fazenda, e que com muito pouco se faz muito. Com atendimento, agora eles têm atendimento diário, e tudo bancado pelo próprio município e com ONGs trabalhando em conjunto. E você vai ver que agora a população lá tem atendimento igual postinho, que a pessoa chega num postinho, tem aqueles atendidos por dia, tem ali todo um rito que é feito por um veterinário. Você vai ver que é uma coisa muito simples e que funciona. E o que a gente sempre quis para cá não foi nada além do que aquilo que eu já vi lá. Até quando, não, precisamos fazer um local, eu falei, não, o local ele tem que ser simples, mas tem que funcionar. Eu acho que as coisas não precisam ser bonitas, cheias de enfeite, elas precisam funcionar. E o que eu vi lá, me deparei, vou lá sempre, e até os diretores de lá, os responsáveis já se colocaram à disposição da gente, tem até já um envolvimento muito forte entre o executivo daqui, que ficou de trazer ele até para fazer uma palestra aqui. Você vai ver que trabalho bonito, que trabalho simples, e eu gostaria de levar vocês lá para vocês fazerem uma reportagem para trazer para as pessoas aqui da cidade aquilo que a gente sempre preconizou pelo nosso município. Então, naqueles exemplos, eu falo que a gente nada se cria, tudo se copia, e a gente tem que buscar experiências boas que a gente se depara para que o nosso município possa se basear, e até eles vão te falar para vocês, eles não retiram aquele animal da rua, eles fazem, e eu já entrei até com um projeto, tem um fiscal de rua, 2 lá até tem, que é uma cidade muito grande, mas no nosso caso um fiscal, ele vai lá, avalia a condição do animal, quem cuida do animal, porque às vezes tem cachorro de rua, que toda aquela comunidade ali cuida dele, e ele não morde ninguém, e todo mundo trata, todo mundo põe comida, e o que eles fazem? Eles vão lá, pegam o animal, traz, cuida se ele estiver doente, castra ele e devolve ele para a sociedade, onde ele já convive, onde ele tem aquela harmonia ali. Então nós temos que saber respeitar o espaço também e as maneiras. Nós não podemos acolher tudo, porque também nós não queremos um asilo de animais, não é isso. Então são projetos, são ideias, você precisa de ver, é um estábulo antigo, mas que funciona, que acolhe, tem os animais, o que vai para o que eles castram, o que põe para adoção, e também eles cuidam de uma parcela da sociedade que não tem dinheiro para pagar um veterinário para cuidar do seu animal. Eles vão lá, eles cuidam, também não tem todos os medicamentos que eles fornecem, mas uma parte deles eles fornecem, mas a sociedade se sente amparada. Então você não vê tantos animais abandonados, porque a sociedade, a pessoa quando se depara com aquele animal que ela não consegue cuidar, a grande maioria abandona. Porque o animal quando ele fica velho, ele
ele fica doente. E quando a pessoa se depara e vê que não tem dinheiro para tratar, ela solta, ela vai, ela abandona. Então isso que essas políticas depois, a gente sempre tem que tratar isso de uma forma que a pessoa, que ela se sente amparada. Não, eu tenho aonde me apoiar para mim continuar cuidando, para mim continuar tendo esse animal. A gente sabe que todo mundo é difícil demais, e principalmente se as pessoas já sentem dificuldade em tratar a própria saúde, a gente sabe como que é difícil às vezes cuidar de um animalzinho. Então são com essas ideias, são com esses caminhos que a gente quer. E eu faço esse convite para vocês, vocês me permitiram, eu agendo lá, a gente marca, vamos até lá, né? Pode vamos, agendar que nós você vamos. vai ver com os próprios olhos, vai entrevistar e vai trazer para as pessoas conhecerem um pouco mais daquilo que a gente quer que seja implantado aqui. E como levei pessoas daqui para conhecer lá, pegaram várias ideias, só que até hoje a gente não viu na prática. Mas que eu espero que aos poucos a gente possa fazer, e quem sabe, além de vocês poderem transmitir isso para as pessoas do nosso município, e quem sabe a gente não consegue mais adeptos para que essa realidade venha, né, a fazer parte e faça parte do nosso município, porque, né, eu falo assim, tudo que é somado, tudo que a gente consegue união e força, a gente consegue fazer com que isso se torne uma realidade. Na verdade, assim, o trabalho de convencimento é um trabalho de formiga. É todo dia outro. Não é um trabalho de elefante que você leva 500. Não consegue, você vai, aos poucos, transformando a sociedade. Bom, nós estivemos aqui com o Neto, agora eu vou deixar a palavra livre a ele, para que ele possa falar com os eleitores, com o pessoal da cidade, sobre qualquer assunto que ele queira falar. Neto, a palavra é sua. Obrigado, Érica, obrigado a vocês por dar essa oportunidade da gente estar aqui conversando, né, com uma parte aqui da nossa sociedade, né, da nossa... Eu falo do geral, né? Porque nem sempre a gente tem essas oportunidades de estar explicando, de estar dialogando e as pessoas entendendo um pouquinho mais do nosso legislativo, do nosso dia a dia. Eu estou à disposição sempre aqui nessa Casa de Leis, e as pessoas também que quiserem conversar com a gente, estou à disposição, liguem aqui, pode marcar um horário, ou eu vou até vocês, a gente traga as ideias, traga proposituras, tudo que possa a gente ajudar a somar o nosso município. Eu, né, pela segunda vez já estou aqui, nós já temos um trabalho já, graças a Deus, feito importante para o nosso município, um dos projetos que eu ainda, eu gosto muito de falar, que nós conseguimos trazer o 100% de esgoto tratado, já está começando a abrir a primeira licitação pela Caixa Econômica Federal, é um projeto extenso, até o final do ano acredito que vai estar começando a gente ver a edificação, que vai trazer o 100%, né, do esgoto tratado para o município, e muitas pessoas às vezes até acham assim, não, mas é só uma questão de saúde pública. Não, isso traz muitos benefícios, selos importantes para o município, você vai baratear custo para que as empresas venham se instalar para o município e tantas outras coisas. Mas eu espero que mais para frente, quando a gente começar esse projeto novo, eu possa estar esclarecendo e aprofundando um pouco mais sobre esse projeto, para as pessoas verem quanto de benefício e quanto que a gente pode gerar até de energia para o próprio município ter menos gastos, né, através daquilo que a gente joga e ainda polui os rios. Então, nós temos muito ainda que crescer, nós temos muita coisa por fazer pelo nosso município, mas desde já agradeço mais uma vez a presença de vocês e espero numa próxima oportunidade a gente estar aí, né, trazendo mais informações e ajudando a que Bebedouro possa fazer de fato aquilo que ela sempre fez, que é acolher bem as pessoas, mas também trazer, né, esse acolhimento de fato para que a nossa sociedade possa crescer fortalecida e a gente ganhar cada dia mais um pouquinho de esperança e fazer com que isso nós tenhamos determinação para que a gente possa construir um município cada vez melhor. Muito obrigado pela oportunidade e conte sempre comigo. Bom, com isso nós, na verdade, nesse programa que se chama Fuça Fuça, porque a gente fuça, está de cara a cara, né? e tem essa coisa da brincadeira, é exatamente isso, é personificar a figura do político. Porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, o político. Não, é carne e osso, sente igual a gente, pensa igual a gente ou diferente, mas pensa, né? Então é isso que a gente quer nesse programa.
essa entrevista nossa é sempre voltada à política, e normalmente aqui essa casa de leis, porque às vezes o executivo é inalcançável, mas a gente tenta. Então, Érica Yoshino Muniz, TV Objetiva News. TV Objetiva News. Compromisso com a verdade.